Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Podem sentar-se. E abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Verso 13 em diante até o verso 16. Mateus 5, de 13 a 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se perder o gosto, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lâmpada, para colocá-la debaixo de uma cesta, de um alqueire, mas no velador, e assim ela ilumina a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Estas palavras de Jesus me parecem de um irrealismo ousado total. Chegar para um grupo de pescadores, coletores de impostos, ou pessoas frustradas com uma busca política messiânica que tinha dado em nada em diversos movimentos anteriores, ou pessoas antes envolvidas com a religiosidade operante em Israel e que se mostrava falida e fracassada, estéril e vazia, e que, cansados disso tudo, ao começarem a ouvir a Jesus, se encheram de esperança. E alguns mais do que de esperança, de uma decisão imediata que os fez deixarem pai, mãe, às vezes a mulher, os filhos esperando, os negócios, a sociedade, os relacionamentos, e deixarem isso tudo para trás e seguirem-no, ao terem ouvido ou por terem visto Jesus em atividade de cura, de misericórdia, de graça, e impressionados pelas palavras de verdade, poder e sabedoria que lhe saíam dos lábios. Essas pessoas se deixaram tomar de algo maior do que maravilha no coração e decidiram segui-lo. E é para esse grupo que está começando a se ajuntar à volta dele, gente como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, filho de Simão, Judas Iscariotes, tantos outros, e mais alguns anônimos, que Jesus começa a dirigir essas palavras, que ao final delas estarão sendo ouvidas por uma multidão muito maior, como a gente constata no capítulo 7 de Mateus, no final da descrição do chamado Sermão do Monte. E é por causa do público imediato que começa a ouvir, por causa de quem eles tinham sido até então, e de quem eles ainda eram, e de quem eles ainda não haviam se tornado,
é que essas palavras de Jesus me soam com um peso de uma irrealidade humana extraordinária. Chegar para aquele grupo de indivíduos e dizer-lhes, porque eles tinham dito, nós queremos te seguir, porque eles estavam dizendo amém ao que Jesus ensinava, e porque apesar de não terem entendido muita coisa ainda que haveriam de entender, já tinham compreendido que eles, em Jesus, tinham encontrado um vínculo de uma natureza jamais antes experimentada e que os cativara, que os seduzira e que os prendera com cordas de amor inquebrantável. De tal modo que mesmo ainda reduzidos na compreensão, eles já estavam dilatados na decisão existencial de, entendo ponto, posto o pé na estrada, já não saberem caminhos de retorno. Mas não havia nada especial ainda acerca deles. Jesus, porém, não enxerga quem eles foram, não enxerga quem eles ainda são, não enxerga aquilo que será empecilho imediato no caminho deles nos anos por vir, mas já visualiza o potencial consumado de quem eles poderiam ser se desejassem ser. Daí dizer-lhes, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. O que me parece uma coisa de uma ousadia absolutamente utópica e irreal. Homens pequenininhos, despreparados, desanunciados, desinformados, apenas apaixonados, apenas impressionados, apenas já irredutíveis na decisão que haviam tomado, ainda que para justificá-la eles não tivessem muita coisa a dizer, senão que o coração tinha razões que a própria razão desconhecia. E é para esses indivíduos, preparados apenas na decisão de ir, sem saber o que aconteceria, que Jesus diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Quando eu penso em Pedro, Tiago, João, Tomé, e na geração seguinte em Paulo, ou Barnabé, ou Lucas, ou Timóteo, ou Estevão, ou Filipe, eu vejo pessoas que na sua geração foram sal da terra, foram luz do mundo. Significando o que com isto? Significando que como sal, eles se dissolveram no ambiente da vida. Eles aceitaram o chamado de Jesus para renúncia. Aceitaram o chamado de Jesus para perderem a visibilidade, a concreção, o desejo de viver para fazer manutenção da sua própria vida e para salvar a sua própria vida. Ao contrário, aceitaram o convite de Jesus para se perderem, para morrerem, para se dissolverem, para se diluírem, para se darem, para não se preservarem nem se conservarem, antes entregarem-se à missão da dissolvência. Porque o sal que não se dissolve, que não desaparece, que não se desgranula, que não perde todo o seu poder
de ser detectado como pedrinha, bolinha ou consistência, não realiza o trabalho da saborificação dos alimentos e nem da vida, como metáfora. Ao contrário, Jesus disse que o sal que se nega a dissolver-se, que se nega a entregar-se, que se nega a servir, que se nega a morrer, que se nega a se dar, que se nega a amar, que se nega a repartir, que nega-se a entregar-se, vira sal insípido, cristal de sal, vai virando sal grosso, depois vira pedra de sal, depois vira cristal de sal, depois você passa a língua nele e ele é só pedra, outrora salina, mas agora insípida e impossível de se restaurar o sabor. De modo que, para cumprir o que Jesus diz e atribui aos seus discípulos, o indivíduo tem que viver a decisão de Jesus, que foi o sal dos sals e é o sal de todos os gostos da vida. E ele mesmo se deu, se dissolveu, se entregou e amou até a morte. Sofreu decepções e não se fechou pelos traumas. Foi traído e não ficou desconfiado. Conhecia a natureza humana e nem por causa disso se tornou cínico. Ao contrário, deu-se até a morte, morte de cruz. Nunca negou que de si vazasse poder. Nunca sonegou graça a quem buscou com quebrantamento. Nunca deixou de incluir na agenda da graça as surpresas da necessidade humana que lhe chegavam sem aviso. E o mesmo aconteceu com Pedro, Tiago, João, Paulo, todos aqueles que naquela geração e nas gerações seguintes viveram para demonstrar a possibilidade de que serezinhos de nada, sem preparação alguma, sem condicionamento cultural, político, histórico, intelectual ou religioso, apenas entregando-se livre, terna, amorosa e irredutivelmente ao amor de Deus, tornar-se-iam como tornaram-se, em sal que deu gosto a uma geração inteira e continua a dar gosto à vida hoje. Porque 2000 anos se passaram e Pedro continua a salgar minha vida. E João continua a me encher dos temperos do Deus que é amor. E da verdade que simplifica a interpretação da vida, dizendo que quem ama é de Deus e que quem não ama nunca o conheceu. Paulo continua salgando a terra, gritando que o fim da lei é Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Mas e depois deles? Um salzinho aqui, um salzinho ali. Uma candeia aqui, outra ali. E à medida em que a história foi passando, as candeias foram diminuindo, e a gente vê no curso desses 2000 anos apenas alguns vagalumes. E à medida em que o tempo vai se aproximando do fim, você vai vendo vagalumes cada vez mais esparsos. E aqui e ali você prova no panelão da terra e ainda encontra um gostinho de sal. No mais, na panela do planeta, você encontra
1 bilhão de patacas de sal grosso e cristalizado de cristãos nominais que acham que porque são 1 bilhão numa terra de 7 é uma proporção suficiente para salgar o planeta, sem se darem conta de que eles não são nada mais do que patacas de cristianismo cristalizado e insípido, que não salga nada, porque decidiu viver para construir saleiros e catedrais de sal, mas não para morrer, para se dissolver, para servir, para se dar, não para querer ser o cardeal da vida, mas o servo da vida, não para quererem ser os papas do planeta, mas os diáconos da terra, não para quererem ser as eminências que controlam a moralidade humana, mas para serem os santos simples e obedientes que ensinam pelo exemplo, que não julga, mas que também não retrocede. E não sendo assim, tornaram-se apenas emblemas de sal, catedrais de sal, doutrinas de sal, compêndios de sal, igrejas de sal, sal cristalizado. Se você lamber, não sente gosto de nada senão de pedra, porque não tiveram a disposição de morrer, de dissolverem-se nas amizades, de dissolverem-se na família, de dissolverem-se nos vínculos profissionais, guardando o gosto da verdade, o gosto da misericórdia, o gosto da justiça, o gosto da humildade, o gosto da pacificação, o gosto da alegria que serve a Deus por nada, e mesmo quando perseguidos não se lamuriam, antes levantam a sua cabeça e exultam, sabendo que estão andando na companhia de profetas que viveram antes de nós. A gente olha para a história do cristianismo, e que história a gente vê? A gente vê a história do sal que se tornou insípido, das catedrais, dos estados vaticanos, das reformas protestantes que logo se salinizaram e se pedraram, dos pentecostalismos que começaram com um sal incandescente e eles deixaram o sal no fogo e não na terra e não na vida. Depois de um tempo, o sal virou diamante de sal cristalizado, mas não tem gosto e não serve para mais nada. E a luz virou de neon, artificial, é luz de televisão, é luz de propaganda, é luz de boas obras relatadas, é luz de testemunhos inventados, é luz de propagandas de Deus que vão se tornando nojentas porque fazem de Deus um produto e um ídolo. Porque não é luz da vida, não é luz do ser, é luz como estratégia, é luz como jogo de controle para ver quem é que domina que parte da terra, mas não é luz do Evangelho, não é luz do amor espontâneo, não é luz da misericórdia livre, não é luz daquilo que existe no ser e não como estratégia de sedução para impressionar pagãos. E aí, isso me traz para nós aqui hoje, no Teatro La Salle, ou para nós aqui hoje, em qualquer lugar da terra onde nós estejamos sendo assistidos agora por milhares de outros seres humanos. E a pergunta qual é?
considerando que Jesus disse: vós sois o sal da terra, olhando para a sua vida, para o que você ouve em casa do seu marido, para o que o seu marido ouve de você, para o que você ouve dos seus filhos e vice-versa, você dos seus pais, porque você sente que é o clima que se cria quando você chega ou quando você sai. Num exercício de verdade, não de ilusão, não de camuflagem, não de faz de conta, não de narcisismo, não de falsas importâncias, não do seu complexo de inferioridade que precisa criar uma crosta de impossibilidade de autopercepção, porque você tem medo de se enxergar e implodir, não resistindo conhecer a si mesmo, não sem esses aparatos todos de autoproteção que nos afastam o olhar de nós mesmos, de autopercepção, de autoencaramento, de nos enxergarmos. Livres disso, eu perguntaria a você: você acha que você é um produto legal para a gente jogar em qualquer panela? Sim, pegar um pedaço de você é uma coisa boa? Jogar você na panela da terra da vida? Pegar você e jogar. Vamos começar fazendo o exercício por você na panela da sua família. Com toda honestidade, quando você viaja, as coisas melhoram. Quando a empresa diz ele vai ficar 20 dias viajando, você não sente um ar assim de expectativa de leveza chegando em casa? Ou então você que já é um garotão aí, adolescente de 37 anos, já caiu na categoria do retardado, mas deixa pra lá. O pessoal com síndrome de Down está te chamando para dar aula de MBA, de tão atrasado que você ficou, mas deixa pra lá. Você não sente que quando você diz assim, com aquela voz de panaca de 37 anos: mamãe, papai, vou passar um fim de semana com os meus amigos lá em Fernando de Noronha, com tudo pago. Você não sente que no coração deles lá tem uma preocupação, porque você já está com 37 anos e continua a ser um otário ungido? Mas assim mesmo dá um alívio nele, que diz: meu Deus, até que enfim, 4 dias de repouso. Você não achou estranho que o seu marido, apesar de dizer que amava você, gostava de você, que amava o conjunto familiar, não suportou e foi embora, e não foi por causa da secretária, nem da vizinha. Ele foi embora porque ele preferia a solidão do que a sua companhia. Você não acha estranho? E que você ainda acusa o cara de não ter suportado você? Sinceramente, o que você acha? Você que é o sal da terra? Você diz que é o sal da terra. Não me diga que você nunca disse. Nunca botou a mão no peito e disse: eu sou o sal da terra. Vós sois o sal da terra, disse o Senhor. Portanto, eu faço parte do grupo que salva e você do grupo que não tem nada a contribuir. Você não se enxerga como sal da terra só por botar o dinheiro nesse gasofilato? Vir aqui domingo e cantar umas musiquinhas e ler uns textos bíblicos durante a semana? Você não acha que isso faz de você o sal da terra? Lá no fundo, você não tem certeza que o engano é esse?
Que o cara vira sal da terra quando ele diz: Jesus é o meu Senhor e Salvador, aleluia, ele virou sal da terra. Com direito a canalice familiar, com direito a mau humor crônico, com direito ao dogma do TPM incurável, com direito a juízos e críticas e acidez, com direito a silêncios de incomunicabilidade total, com direito a nenhuma preocupação comunal, nem no ambiente familiar, onde você vem em primeiro, em segundo e em terceiro lugar. Minha pergunta é, honestamente falando, você se casaria com você? Você namoraria você? Você daria beijo na sua própria boca, considerando que você não escova os dentes? Você, sem hesitação, convidaria alguém para enfiar o nariz no seu sovaco? Tome tudo isso como alegoria de outras coisas. Me responda. Você é um cara legal para as pessoas puras e simples levarem para uma ilha deserta? Com toda sinceridade, ou você é daquele tipo, é um soldado alemão marchando sozinho no próprio passo e o batalhão inteiro no outro, e que chegou no final e disse para o Führer que o batalhão todo tinha marchado do passo errado? Você não é desse tipo? O mundo inteiro está errado, o meu mau humor é que está certo, as minhas emoções é que estão corretas, os meus direitos é que são inegociáveis. Você é de fato um produto para a gente sem susto levar para casa, meu irmão? Se a gente for honesto, a maioria de nós vai fazer o exercício de olhar para o coração e verificar a intragabilidade de dimensões inteiras do nosso ser. A mulher suporta porque não tem alternativa, ou porque já gerou 3 filhos com você, ou 2, no mesmo umzinho. E diz agora: meu Deus, eu já estou aqui, para onde eu vou? Eu não creio na lei do karma, mas esse é o meu, que o Senhor me dê forças. Seu marido não vai embora porque tem pena das crianças, de fato se afeiçoou à sogra. Conheço um bando de homem que diz: olha, eu por mim já tinha ido, mas a mãe dela é uma maravilha, o pai é uma maravilha, os irmãos são uma maravilha, eu estou ficando por causa da família dela. Mas ela é insuportável, caiu um sapo cururu no meu caldo verde. É fácil a gente começar a se enxergar, vendo se os concílios se reúnem para discutir o que a gente diz, ou eles se reúnem para dizer que a nossa situação familiar, relacional, comunal, no coleguismo, em qualquer nível coletivo dos nossos vínculos, nós somos o cara que é a nota dissonante com muita regularidade. Mas você diz que é o sal da terra. Por quê? Porque você foi batizado? Porque você toma ceia aqui, nos domingos, primeiro domingo do mês, quando eu não prego longo demais? É, por isso? Porque você traz oferta? Porque você lê o site, assiste a VTV, você é o sal da terra? Você está aprendendo umas coisinhas diferentes que você encontra cristãos por aí, em cujos grupos essas coisas são tabu, nunca são tratadas, e por isso você se sente superior por ter o que dizer? É por isso que você acha que virou o sal da terra?
questão é a seguinte: você acha que eu aguentaria viver com você um mês lá em casa? Se do jeito que você trata a sua casa, você fosse para mim, você grita, que você fala, que você deixa as portas abertas, que você faz xixi do lado do vaso, você, marmanjão, urina em cima da tampa mesmo do negócio. A começar daí. Você que vê um velho e não fica em pé. Você que vê uma mulher e continua sentado com seus pés para cima, desafiando um espancamento por parte de um homem de verdade. Como é que você acha que eu ia me sentir contigo lá em casa? Como? Esse salzinho que diz: ai meu Deus, está chegando a hora de eu salgar o mundo. Jesus, me dá mais uns dias, mais uns prazos, me dá mais uns anos de sal grosso. Por favor, agora não me dilui. Ou então se imagine que tipo de luz do mundo você acha que você é. Se é a luz do mundo dos folhetos, o cara é a luz do mundo. Ele passa ali na Edições Paulinas, na Sociedade Bíblica, numa livraria dessa, compra um monte de folhetins de 1 Coríntios 13, aí ele sai andando pela rua, onde ele vai, ele: olha, isso aqui é para você. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Mas aqui está dando o folheto do amor, e ele está pensando: meu Deus, me ajuda a não ceder àquela tentação, aquela secretária dessa sala aqui ao lado. Quando eu passo, ela me dá um mole danado. Eu vou até dar um folheto desse do amor, que é para ser um preventivo, que ela para ver logo que eu sou crente, para ver se ela não me dá aquele olhar 66. Se ela der o 69, eu não vou aguentar. E aí o amor de Paulo vai para as cucuias, eu vou cair no amor flamingos. Essa é a sua luz? É a luz de marcha para Jesus? Somos a luz do mundo, vamos para a marcha com Jesus, aleluia, marcha para Jesus, marcha para Jesus, todos nós, marcha para Jesus, marcha para Jesus, renascer até morrer, marcha para Jesus. Se essa é a luz do mundo, qual é a luz do mundo? Vamos fazer uma conferência, chamar um grande pregador, lotar estádios, para essa cidade sentir o impacto da luz do Evangelho. São gastos milhões, fofoca de pastor para todo lado, que imagina, para mobilizar pastor uma cidade inteira, para levar para o estádio. Sinceramente, é mais fácil o Lula fazer todo mundo renunciar e apoiar a Dilma do que esse povo todo de mão dada para o estádio. Você quase tem que subornar os caras para eles irem. Se é a luz do mundo, eles ficam querendo saber quem vai pregar, quem vai aparecer, quem será o castiçal. É isso que é ser luz do mundo? Fazer show? Gosta? Tem duas perguntas, portanto. Uma é sobre a tragabilidade ou a intragabilidade do seu ser. Você é um cara que a gente pode jogar na panela de qualquer vida porque vai dar gosto? Ou honestamente você diria: não me joga em panela boa porque eu vou estragar? É fácil a gente ver como isso é na prática. Às vezes uma familhinha está toda legalzinha, arrumadinha, bonitinha, redondinha. Aí a garota da família arranja um namorado no caminho da graça. Ela vem, aí essa coisa de cumprimento para lá, para cá, oi. Aí o Jeff convida para ir a Pirinópolis, aí vai e tal, daqui a pouco estão ali, rola. E rola. Rola e rola.
Aí, depois se enrolam. Aí, depois de um tempo, você começa a ver o pai angustiado, a mãe angustiada, o irmão cabreiro, a menina brigando com as pessoas ali. Aí você vai querer saber o que houve, eles estavam tão bem. Não houve nada. Depois que ela começou a namorar esse garoto, meu Deus, e ele é lá do caminho da graça. Mas aqui em casa virou um inferno. Ela amava o pai, ele tem ciúme do pai dele. Ele compete com o amor do pai, ele não pode deixar a menina tratar o pai legal. Ele tem ciúme da mãe, acha que ela fica muito tempo com a mãe. Ele tem ciúme da irmã, fica muito tempo conversando com a irmã. Ele tem ciúme dos irmãos, ele tem ciúme dos amigos, ele tem ciúme do progresso dela, ele tem ciúme do que ela aprende. Aí daqui a pouco aquela menina que era o centro de atividades, uma espécie de parque familiar, começa a chegar nas beiradas, ela não sorri mais, ela está sempre pedindo autorização dele quando ele está presente, para sorrir, para gargalhar, para contar, para saber se pode. Ela vai se encolhendo, daqui a pouco ela vai aprendendo algumas coisas, aí ela começa a dar respostas que ninguém tinha ouvido, ela começa a dar opiniões ferinas que ninguém conhecia, ela começa a tomar atitudes de retração e posturas agressivas ou defensivas que ninguém sabe nem de onde está vindo e que nada mais é do que o reflexo da doença de uma conjugalidade afetiva que se estabeleceu de maneira súbita e que agora se canaliza para dentro de um ambiente até então todo gostoso, porque um irmão na fé foi namorar uma irmã na fé e aí jogou e entrou na panela de uma família um sal que quem dera fosse insípido, mas o bicho nem insípido é. Ele é de fato desgraçadamente venenoso. Você já imaginou? Tenha e faça o exercício de coragem de ver o que você já desestruturou. O trabalho era legal pra caramba, o pessoal se dava bem no departamento até você chegar. Aí você começou a dizer que estava todo mundo te perseguindo, que você é crente, mas na realidade não, você é o chato da terra. Você de fato é a luz negra do planeta. Você de fato é o veneno adocicado em nome de Jesus, mas igualmente letal. Vós sois o sal da terra. Mas o exercício mais simples para saber se esse Evangelho de Jesus entrou na gente é perguntando o seguinte: fora o dinheiro que eu tenho para dar ou deixar, fora o sustento que eu posso garantir financeiramente, fora o amor instintivo que filho tem por pai, mãe tem por filho, filho tem por mãe ou pai, na realidade, de fato, pensando no significado da minha vida, na contribuição da minha vida, na minha disposição de ser, não fosse o sentimento moral de pai ter que amar filho, mãe ter que amar filho, filho ter que amar pai, supressos todos os vínculos da instintualidade, ficando apenas a verdade. Se eu sumisse como ente de dentro desse ambiente, mas fossem garantidas as seguranças financeiras e a continuidade da vida, que falta eu faria se não fosse o sentimento neurótico de ter que sentir dor por pai, mãe, filho que se vão? Na prática e na verdade, o que eu acrescento e o que de bem aconteceria se eu fosse retirado? É simples também saber se a gente é sal da terra, gosto da vida. As pessoas que são sal da terra e luz do mundo são aquelas que quando os outros veem, elas dizem graças a Deus. Graças a Deus ele chegou.
graças a Deus ele está aí. Graças a Deus a gente sabe que pode contar com ele. Não é aquele tipo que diz, hoje o dia está bom para ele porque está tudo bem, não tem onde ele pegar. Não é do tipo que diz, hoje tomara que ele não apareça porque os negócios estão ruins aqui, se ele chegar nossa vida vai virar um inferno. Hoje deu tudo errado, se ele aparecer ele vai sair acusando e dizendo que todo mundo aqui é burro, que o Senhor o conserve no trânsito. Hoje ele vai chegar aqui, vai ler o meu boletim da escola e vai me mandar para que me pariu. Sem saber que ele é casado com a minha mãe. Que eu sou filho dele e que ela não é a que me pariu. Só me pariu, mas não é do tipo. Quem é você? Tem um bocado de gente que chega aqui, que canta, levanta a mão, participa, mas são cruéis. São crentes, 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 tão crentes quanto cruéis, implacáveis, irredutíveis, pedras de sal que quando caem na cabeça dão fratura craniana na vítima do encontro. Se você quiser por último saber que tipo de natureza você tem, se ela dá gosto ou se ela envenena, se ela dá sabor, se ela apenas quebra os dentes de quem vai comer pensando que vai saborear alguma coisa e de repente morde um cristal de sal insípido. O que foi? Entrei em contato com um crente. Basta saber que Jesus, antes de dizer vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, ele disse, bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os que choram, que não têm medo de serem carinhosos e solidários com a vida, bem-aventurados os mansos, os que se controlam, os que não dão vazão ao ímpeto da violência, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça para os outros, para tornar a vida, o direito e o caminho do outro facilitado. Bem-aventurados os que se condoem, os que têm um coração propenso à solidariedade pela misericórdia, pela miséria do outro. Bem-aventurados os limpos de coração, que não se entregam à fantasia, mas à simplicidade do olhar, não cobiçoso, antes grato. Bem-aventurados os pacificadores, os pontífices, os reconciliadores, os que não levantam a calúnia, antes a abafam, os que não incitam a ira, antes a amainam, os que não propagam a injúria, antes a silenciam, os que não aumentam devastações, antes diminuem catástrofes. Bem-aventurados os perseguidos por causa do que é justo e do que é bom, porque é sinal de que eles estão praticando o bem sem se importarem com a média da iniquidade estabelecida. Esses são também os que não se iram contra o irmão por nenhum motivo, e se iram, não deixam o sol se pôr sobre a sua ira, antes os procuram para a reconciliação. São os que, por não adulterarem fisicamente, não acham que ganharam a concessão para adulterarem na subjetividade das fantasias promíscuas e incessantes. São os que não dizem falso testemunho e cuja palavra é apenas sim, sim, não, não. Que são simples e recatados e prudentes, para não jogarem as suas preciosidades aos que não as reconhecem e, portanto, para não resistirem ao perverso, antes não deixarem que ninguém, por causa do seu ódio, mude o curso da nossa própria vida. São aqueles que oram pelos inimigos e pelos que os perseguem, porque entendem que o Pai Celeste é assim, faz o bem a maus e bons e a justos e a injustos.
São aqueles que abrem mão da vontade de aparecer para os homens e querem ter uma vida com Deus, no silêncio do ser, sabendo que aquilo que é verdadeiro diante de Deus dá fruto diante dos homens, mas nem tudo aquilo que aparece diante dos homens tem qualquer relação de verdade na intimidade vivida diante de Deus. São aqueles que decidiram que o seu tesouro está no céu e não na terra. São aqueles que sabem que é pelo olhar que a luz da vida aparece em nós, de modo que é o olhar do amor e da interpretação da bondade que ilumina o ser e o coração. São aqueles que decidiram que servirão a Deus e não aos poderes de Mamon, nem do dinheiro, nem das potestades dos poderes passageiros desse tempo e dessa hora. São os que não se entregam à ansiedade, mas antes andam em confiança, sabendo que o pai que cuida de pardais, cuida de pais, que tem que cuidar de filhos, que tem que cuidar da vida. São aqueles que abrem mão dos juízos peremptórios que lançam homens do inferno, que não orientam a sua vida por dogmas, que não seja o dogma de que no fim o amor e a misericórdia prevalecerão sobre todas as coisas. São aqueles que caminham em oração perseverante, sem desistindo jamais de crer que no fim todas as coisas contribuem para o nosso bem e todas as nossas orações estão recolhidas diante de Deus como um incenso de aroma suave e que todas elas terão a sua resposta adequada na vida. São aqueles que escolheram o caminho estreito, que não é opressivo, é apenas o caminho da simplicidade que diz: eu não tenho outras perguntas, porque eu vivo das respostas eternas do Evangelho. Esses são aqueles que não se impressionam com aparências, mas que observam o fruto da vida. Esses são os que não são abaláveis quando as intempéries e os castigos da existência chegam para todos, mas eles permanecem firmes. Esse tipo de gente é que dá gosto à vida. Esse tipo de gente é que é a luz do mundo. Não é quem anda com a bandeira do cristianismo na mão. Não é quem todo dia diz: eu tenho que ter um testemunho novo para contar da glória de Deus na minha vida. O testemunho da glória de Deus na sua vida é um dia depois do outro, vivido em paz, em misericórdia, em graça, em justiça, em verdade, em bondade, em sinceridade, num processo contínuo de conversão. Aí me responda, com toda honestidade: você se levaria para casa? Ou você tem que enganar os outros quando começa um relacionamento? Me diga. Você não vende aquele lado que não existe de fato de você no dia a dia? Hein? Você não vai para lá com a boca cheia de chiclete para esconder o mau hálito? Ao invés de cuidar dos problemas do estômago, você não é do tipo que só cuida dos efeitos até o cara se acostumar e ter que te engolir para sempre. Você não é dos tipos que chega abrindo todas as portas que você não abrirá mais daqui a 6 meses. Você não chega com todos os sorrisos que você não terá mais para dar depois que sentir que botou a presa no bolso. Olhe para você, veja se a sua vida tem a constância do sabor todo dia. Ou se ela é um pisca-pisca assim de português. Manel, me diz, pisca-alerta do carro está a funcionar? Aí o Manel foi lá para trás e disse: agora pois, Joaquim, liga. Se agora está, agora não está. Agora está, agora não está.
Agora estás, Joaquim, agora não estás, Joaquim, agora estás, Joaquim, agora não estás. É o crente pisca-pisca. Agora está, agora não está. Está namorando, ele não está. Aí ficou solteiro, ele está em todas. Aí voltou a namorar, ele não está. Aí não deu certo, ele está em todas. Ele começa a ganhar dinheiro, ele desaparece. Ele começa a perder dinheiro, ele aparece. Aí ele vai. Aí, como é que você está hoje? É quase a pergunta a fazer. Escuta mesmo, hoje você está sal da terra? Porque de fato ele é um vagalume. Ele tem uns surtos. De vez em quando ele tem uns surtos de luz. Depois de um retiro espiritual, ele fica um mês iluminado. Até que ele vai virando aquela penumbra, depois luz negra mesmo. Sal. Começa gostoso, depois do tempo é insuportável. Quem é você, meu irmão? Você quer viver como essa pedra insípida? Sal de saleiro? Luz debaixo do alqueire? Ou então luz artificial, apenas para consumo social, em ambientes nos quais você é o cara mais legal, a mulher mais generosa, o ser mais sorridente, o tipo mais afável, apenas para esconder o quão intragável você é. Você se acha engraçadinho quando você está bêbado? Essa gracinha. Pergunta para tua mulher se são os dias mais legais para fazer amor com você, para sentir aquele teu baixo. Ainda chega lá cheio de decisão. E ela tem que rir de todas as histórias que ela já ouviu 1500 vezes, mas você não lembra quando está tomado por esse Alzheimer alcoólico. Repete tudo de novo, ela não aguenta mais rir, mas tem que rir, senão apanha, por causa do seu bom humor de hiena. Dá risada pra caramba quando tá comendo a presa. Quem é você, meu irmão? Jesus disse, vós sois o sal da terra. Eu tenho uma escolha a fazer. Ou eu vivo para dar gosto à vida, ou eu vivo para fazer de conta que eu sou sem ser, sendo de fato apenas uma pedra de cristaleira de sal insípido, mas que não tem o poder de dar gosto a nada, ou pior, às vezes eu sou apenas algo com aparência de sal, que até se dilui, mas de fato é veneno puro, é sal de cocaína, sal de crack, sal de arsênico. Quem é você? Pare de dizer que você é o sal da terra, a luz do mundo, até a sua vida dar gosto onde você mora, até a sua mulher dizer que tem gosto novo em você, até os seus filhos testemunharem que tem um gosto de evangelho em você. Pare de fazer propaganda de você. Deixe que outros sejam os que reconheçam que a sua presença é uma bênção, que a sua chegada é grata, que a sua estada é luz, que a sua palavra é sabedoria, que a sua atitude é bondade, é gosto, é sabor de Deus na vida. Se você não tiver a ambição de virar sal, com a decisão de se diluir, de deixar de ser você para os outros e passar a ser servo do Evangelho na vida. E aí tornar-se, como fruto disso, luz espontânea de Deus no mundo. Quanto mais eu me anulo como sal que se dissolve dando gosto à vida, mais paradoxalmente eu brilho como luz do mundo, sem procurar ser, apenas sendo. Esse é o meu chamado. É para isso que eu estou no mundo, minha gente. E você também.
Agora a gente pode decidir aqui que está tudo muito bom e que a gente vai voltar para a nossa vidazinha cristã, de sal pedrado, de sal insípido ou de elemento envenenado, enquanto a gente continua o auto-engano de declarar palavras que já não nos penetram, porque nós nos tornamos impermeáveis e não queremos admitir. Vamos nos curvar diante da palavra do Evangelho. Fique em pé e curva a sua cabeça. Ninguém sai. E se você ouviu a palavra do Evangelho e com honestidade e convicção do Espírito Santo em você ficou convencido de que você iniciou a caminhada como sal, mas com o passar do tempo você se acomodou, foi pedrando, foi perdendo o gosto, o sabor. E hoje você é sal no saleiro da igreja, onde ninguém precisa ter gosto, porque ninguém precisa ter gosto. O gosto é dos sem gosto. Você reconhece que começou como luz do mundo, mas depois virou neon de igreja. E você serve apenas para propaganda enganosa do Evangelho, porque no convívio todo mundo sabe que o seu gosto é amargo, que o seu efeito é venenoso, que a sua luz é negra, é de sombra, que a sua presença oprime e não liberta. Se o Espírito Santo convenceu você disso, é um convencimento que meninos tolos não querem aceitar. Mas gente honesta pode ser curada pela verdade. Se o Espírito Santo fez o que nenhum psicólogo pode fazer, que é transfixar você contra a realidade e dizer: acorda, ouve a minha palavra, enxerga-te a ti mesmo. Esse é o Evangelho que te salva, que pode te curar do estado pedrado para a dissolvência que dá gosto, da luz negra para a luz da vida. Se foi assim, em 1 minuto eu peço que quem sentiu essa convicção de mudança, de vontade de conversão, todo dia ao Evangelho, que cura a vida da gente e que dá como testemunho o fruto da nossa mudança, saia do seu lugar, vem até aqui à frente. Eu quero orar com você. Sei que não é muita gente que tem coragem disso, mas quem tiver, não para provar que tem coragem, mas porque já aconteceu a decisão, venha. Vem agora. Dizendo: chega de ser sal de saleiro, chega de ser gente de faz de conta de sal na igreja, de luz de templo. Eu quero ser luz do mundo, eu quero ser sal da terra, eu quero salgar minha casa, minha família, minhas amizades, meus amigos, meu ambiente de trabalho. Quero ser luz na escuridão das repartições públicas, dos ministérios, da presidência da República. Quero pilotar o avião do presidente sendo luz do mundo. Eu quero servir o cafezinho lá no Senado como luz do mundo. Eu quero ser um conselheiro de ministro que seja sal da terra, em cada coisa. Eu quero ser quem eu sou, dando gosto à vida onde Deus me puser, trazendo luz da vida onde o Senhor me colocar. Eu quero de verdade deixar de parecer que sou e quero ser. Porque o teu chamado é para ser, não é para parecer que é. Por isso, realiza isso em mim, Jesus. Me converte a essa decisão de me entregar ao Evangelho, de me diluir na vida, de querer ter apenas o gosto de Jesus, e não os meus gostos, e não os meus temperos, e não os meus vícios de sabor adoecido. Eu desisto disso tudo.
Eu quero servir pão e água da vida. Eu quero oferecer sal bondoso para dar gosto a todas as comidinhas da vida onde eu chegar. Senhor Jesus, ouve a oração de cada um que fala contigo assim. Coloca neles a consciência, a disposição de pararem de se enganar, pararem de se jactar, de pararem de performances e de passarem a ser. Permite que cada um passe a ser, a querer ser, a exercitar-se na prática do amor, da renúncia, da entrega, da bondade, da justiça, da misericórdia, que se dá, que se entrega, que não tem medo. Dá que cada um decida ser a luz que não busca ser, que é porque faz boas obras verdadeiras e sinceras, e não porque é o evento da bondade, mas porque a vida deles é um advento de bondade. E aí os homens verão essas boas obras, que serão como luzes diante de todos, e que não serão propaganda de Deus, serão fruto da vida. Eu peço que seja assim, que cada um tenha entendido, e que na serenidade, nesta noite, muita coisa tenha entrado em nós com a força da âncora eterna, que vai nos abrigar no chão de um lugar de vida do qual ninguém nos poderá tirar. É o que eu te peço que aconteça. E porque eu prego o Evangelho, eu creio que assim está sendo, porque a tua palavra não voltará para ti vazia. Em nome de Jesus. Amém.